Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de continuar uma conversa com a historiadora Maria Ângela Gomes. No último programa, a gente começou falando sobre escravidão, mas o assunto é denso, é complexo e muitas das vezes, quando a pessoa entrevistada tem conteúdo, não cabe no tempo do nosso programa. E é por isso que a gente vai dar continuidade a esse bate-papo. No programa anterior, a gente chegou até a libertação. E agora a gente vai entender um pouco depois dela. Olá, Maria Ângela, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Primeiro, mais uma vez, muito agradecida por despender do seu tempo para conversar com a gente. Mas vamos começar. No finalzinho do programa anterior que a gente gravou, você termina dizendo que 13 de maio não é um dia de comemoração, é um dia de lembrança de uma data, de uma assinatura, e que, na verdade, quando a gente fala de consciência negra, quando a gente fala do espaço do negro na sociedade, a gente tem que lembrar do mês de novembro, certo? Certo. Maravilha. Então, vamos começar pelo básico. Assinou-se a Lei Áurea. E aí, negros e brancos ficaram livres igualmente? É isso? Não, muito pelo contrário, né? Quando a Lei Áurea ela é assinada no dia 13 de maio de 1888, ela é assinada, como a gente falou no último programa, ela é assinada com muitas coisas pendentes. A Lei Áurea ela é um projeto abolicionista que vinha já rolando no Brasil há muito tempo, mas quando ela chega na assinatura, ela deixa a desejar tanto para o lado do escravo, que não tem a propriedade que deveria ter, né? A propriedade no sentido de ter uma propriedade para morar, e também não restitui o valor aos senhores, porque como o escravo também era um objeto, esses senhores deveriam ser restituídos pelo valor do escravo. Então, os senhores não foram restituídos e nem os escravos foram indenizados, né? Foram inseridos na sociedade. Em via de regra, de quem seria o custo operacional da libertação dos escravos? Você está me dizendo que donos de escravos, isso é um fato, não estamos aqui a favor ou contra, nada disso, donos de escravos deveriam ser indenizados. Porque o governo foi lá e falou, não pode mais ter escravo, estou tirando o seu produto. E, por sua vez, o ser humano escravo, o homem, a mulher, o jovem preto, que era um objeto, passa a ser um cidadão, mas não tem nada. Então, quem deveria, em via de regra, qual teria sido o formato ideal para a realização dessa abolição? Existe algum exemplo em outro país que foi feito da forma correta? Ou em todos os lugares foi a mazela que foi feita aqui no Brasil? É muito difícil, né? O Brasil, eu costumo dizer que ele é um país muito difícil de ser comparado. Eu acho que o mais próximo que a gente consegue chegar seria dos Estados Unidos, e mesmo assim a abolição também foi antes, que foi, se eu não me engano, em 64, não tenho muita certeza. Mas 1860, década de 1860. Isso. Mas, assim, a abolição no Brasil ela foi, de fato, muito tardia, e isso dificultou muito o processo, porque quanto mais tarde, mais difícil. Então, isso foi se tornando um problema cada vez maior. E no Brasil, nessa época, a gente precisa lembrar que a gente estava numa monarquia parlamentar. Então, de um lado, nós tínhamos os liberais e os conservadores, também tinham os republicanos, mas, assim, para facilitar a explicação, liberais e conservadores comandavam isso de uma forma melhor. Então, isso ficava muito dividido, mas, de uma forma geral, os escravocratas, todos concordavam que a escravidão precisava acabar. Isso não era uma discussão no Brasil. A discussão era, ela precisa acabar, mas ela precisa acabar de uma forma que as pessoas sejam indenizadas, e isso no Brasil não vire, por exemplo, uma revolução haitiana, ou uma guerra como aconteceu nos Estados Unidos, né? Uma guerra civil americana, que seria também um caos. Então, isso vai... O que você quer dizer com revolução haitiana?
Na verdade, isso renderia um assunto muito grande também, né? Que o nosso tempo não permitiria. Sim, mas resume para eu poder entender a tua comparação. Sim, a Revolução Haitiana, ela aconteceu, na verdade, foi uma... O Haiti, a gente fala que ele foi uma libertação, uma abolição feita por escravos. Então, isso na época, né, lá no século XIX, isso foi de fato muito impactante para a economia daquele período. Certo. Então, o que a assim, gente queria aqui é que a decisão da abolição permanecesse com os poderosos e não que chegasse um momento em que pretos percebessem que eles podiam se unir porque eles eram em número e em força suficiente para poder se tornarem livres. É isso? Exatamente. Show. No entanto, vários intelectuais da época, né, em finais do 19, eles concordavam também, tanto liberais quanto conservadores, que a abolição deveria ser um processo natural. Porém, por isso também existiam leis, né, como a primeira lei, que foi a lei do ventre livre, no qual o escravo já nascia, né, com 8 anos ele deveria ser liberto, e aí o senhor seria indenizado, ou ele permanecia sob posse do senhor até os 21 anos, e aí depois seria liberto, porém sem indenização. Essa lei do ventre livre, de fato, foi a primeira lei que possibilitou algum caminho para a abolição e também abriu caminho para que esses escravos fossem regularizados, né, no Brasil. E essa lei do ventre livre também abre espaço para uma discussão de que muitos intelectuais afirmavam que a abolição seria um caminho natural. Então, no decorrer dos anos, ela iria acontecer sem a necessidade de uma lei assinada, como foi a Lei Áurea. Não consigo visualizar isso como uma possibilidade diante do fato que nós estamos em 2020 e gente rica ainda escraviza gente pobre. E é só ser gente branca escravizando gente preta até hoje. Não é? Exatamente. Se eu estiver errada, me corrija. É só a divagação de alguém que está acostumado a fazer várias entrevistas aqui, nesse espaço, e a gente fala de situação análoga à escravidão. Estamos em 2020 e ainda tem gente trabalhadora, preta ou branca, que é considerada escravo ainda nos nossos tempos. Sim, você está corretíssima. No entanto, no século XIX, esse era o discurso do Partido Conservador em maioria. Uhum. Então, essa era a intenção de algumas dessas leis. Inclusive, quando é assinada a Lei do Sexagenário, que foi muito criticada, que libertava escravos acima de 65 anos, e era uma ironia. Quando eles duravam até 65, né? Quantos Exatamente. duravam até 65? Foi uma lei muito criticada, inclusive, né? Porque, na verdade, parecia que a intenção era manter a escravidão para que ela fosse realmente caindo aos poucos. E aí percebeu-se que isso não ia acontecer. Inclusive porque a gente também precisa entender todo o contexto histórico daquele momento, né? Daquele período, que, como a gente falou no último programa, está muito relacionado com a Revolução Industrial, que também aumenta a demanda de escravos no Brasil, ao mesmo tempo em que também critica a escravidão. Porque se o produto no exterior ele aumenta em questão industrial, isso também aumenta a demanda por matéria-prima na América. Então, todos aqueles filmes que a gente vê, por exemplo, de cultivo de algodão nos Estados Unidos, né, de café no Brasil, aumenta a escravidão, aumenta a demanda por escravos no continente. Então, isso aumenta a quantidade e também aumenta a cobrança em cima desses escravos, que precisam produzir mais, né? E são mais cobrados e por isso mais maltratados. Então, tudo isso envolve uma série de questões. Certo. Isso tudo está relacionado com essa questão da abolição, que ao mesmo tempo é cobrada pela Inglaterra, principalmente, para a abolição. E aí o Brasil fica nesse impasse de a gente precisa abolir, mas a gente não tem condição de abolir, e aí a gente vai fazendo leis. E é tudo muito articulado, pensado, no entanto, quando ela é assinada sem esses detalhes, né? Maravilha. Aboliu-se a escravatura. E aí, os negros estão aí, os pretos estão aí, eles agora são livres. Para onde eles foram? Onde eles foram morar?
O que aconteceu? Primeiramente, a gente precisa entender que, assim, nada é no ferro e fogo, né? No Brasil, nem em lugar nenhum, mas principalmente no Brasil. Tem um livro que eu indiquei da última vez, que é Quilombos, né? Do Quilombo à Favela. E hoje tem do Sidney Chalub, que eu vou indicar, que é Visões da Liberdade. Na verdade, eu vou indicar 2, mas o primeiro é esse, que é Visões da Liberdade, que ele fala sobre como que os escravos, no Brasil, eles tinham certas situações dentro da própria escravidão. Como, por exemplo, alguns escravos, no final do século XIX, eles compravam alforria. Então, alguns já viviam ali no centro do Rio de Janeiro, alguns eram escravos de ganho, então muitos deles moravam já nos cortiços antes da abolição. Certo. E esses cortiços, eles vão ser a moradia principal desses escravos quando a abolição termina, né? Quando a abolição acontece, com a assinatura da Lei Áurea. Não só dos escravos, né? Agora ex-escravos, mas também os imigrantes e a população mais pobre. E depois, com a queda dos cortiços, que a gente pode... O que são os cortiços? O que eram os cortiços? Os cortiços no século XIX, eles são moradias como se fossem conjuntos habitacionais que ficam nos centros das cidades. No Rio de Janeiro fica mais fácil da gente entender, inclusive tem o clássico, né? Que acho que todo adolescente lê na escola, do Aloysio Azevedo. O cortiço. Quase infartei tendo que ler aquele livro. Foi difícil para mim. Exatamente. Mas o cortiço, inclusive, eu indico porque ele é muito interessante para a gente entender a própria questão do pensamento sobre o negro no século XIX. Porque ele tem uma personagem que é a Bertoleza, que eu não sei se você lembra, mas ela era uma escrava de ganho. Ela era uma escrava que é enganada pelo João Romão. Vou passar brevemente por essa passagem, mas é porque ela é muito boa para a gente entender essa relação do negro no cortiço. Uhum. A Bertoleza, ela tem uma relação com o João Romão, que é um negro, que é um branco português, dono de uma mercearia, dono de um comércio no século XIX. E o João Romão, ele toma conta de todo o dinheiro da Bertoleza porque ela não sabe ler, né? Uma escrava. E aí ele engana ela e diz para ela que comprou a alforria dela, que ela juntava dinheiro para comprar a alforria. E aí ele falsifica uma carta de alforria. E aí ela fica toda feliz, porque agora ela é alforriada, ela é uma escrava livre. E aí, de repente, ele enriquece. E aí ele conta para ela que enganou e devolve ela para os donos. E aí ela comete suicídio. E aí, durante vários trechos do Cortiço, tem uma fala dela que me chama muita atenção, que ela fala, que o autor fala, né? Que ela estava muito feliz por se relacionar com o branco. Afinal, ela era negra e queria evoluir. Então, isso representa muito do pensamento do século XIX. Que o negro, ele era realmente visto, como a gente falou no último programa, que ele era visto como um ser inferior, né? E isso não termina com a assinatura de uma lei. Esse pensamento, ele vai durar muito, muito tempo, né? E eu nem sei se quando ele acaba, acabou, né? De verdade para todas as pessoas da nossa nação agora em 2020. E aí, negros estavam nos cortiços, até que... Ah, sim, exatamente. E aí os cortiços, eles eram esses conjuntos habitacionais que eram para negros e pessoas pobres, né? A gente poderia usar o livro da Aloysio Azevedo, mas eu não vou ficar só nele, até porque eu nem sou de literatura, mas é que eu realmente gosto muito dessa parte, né? Mas, enfim, os cortiços eram conjuntos habitacionais que eram construídos para essas pessoas mais pobres que não tinham condições, mas eles ficavam ali no centro das grandes cidades, como no Rio de Janeiro. Uhum. Esses conjuntos habitacionais, eles abrigavam prostitutas, imigrantes que vinham para o Brasil, principalmente para suprir a mão de obra escrava, e ex-escravos. No entanto, a gente está no final do século XIX. Em 1850, a gente tem um surto de febre amarela. Em 1855, de cólera. Junto com isso, a gente tem também tuberculose. Então, a gente está em um Brasil cheio de doenças. Certo.
E aí, de Cheio de repente, doenças e com baixíssimas questões relacionadas à higiene também, né? Era um outro conceito de higiene na época. exatamente. E é justamente esse conceito de higiene que vai levar ao pensamento de que eram esses cortiços que infectavam os centros urbanos. E aí a gente tem até uma história, né, que é bem conhecida, que é o cortiço cabeça de porco, que vai dar origem à nossa primeira favela. O cortiço cabeça de porco, ele ficava no centro do Rio de Janeiro. Isso está em E um ele, livro, não tá? isso Cabeça está de no livro porco? do Sidney Chalub, que Esse eu li. é outro livro que eu iria indicar, que é o Cidade Febril. Que o Sidney Chalub, ele fala também, né, sobre as doenças e epidemias no Brasil, no Brasil Império. Certo. Que é até muito interessante para a gente ler agora, né, nesse momento de... De pandemia que todos nós estamos. Exatamente. Mas, enfim, o Sidney Chalub, ele tem um trecho que ele fala sobre esse cortiço cabeça de porco, que era o maior cortiço do Rio de Janeiro, se não o maior, um dos maiores. E aí, esse cortiço, um dia, ele foi derrubado pelo, então, prefeito Barata Ribeiro, né, que hoje é até uma avenida no Rio de Janeiro. Sim. E aí, o prefeito derruba esse cortiço, exatamente. Mas o que chama a atenção é que, junto com o prefeito, no dia da demolição do cortiço, ele leva junto a vigilância sanitária, ele leva junto médicos, porque eles realmente acreditavam que os cortiços cariocas, eles eram os lugares onde estavam realmente infectados pelas doenças do século XIX, que seria a febre amarela e a cólera. E aí esse cortiço derrubado, então, que era cheio, né, isso em 1893, que então estavam ex-escravos, né, porque a abolição tinha acontecido recentemente, em 1888. 10 anos. 10 não, Exatamente. 88, pouquíssimos anos. 5. Exatamente. Estavam ex-escravos, né, estavam imigrantes, estavam as pessoas mais pobres. E aí esse cortiço é derrubado, e aí ele dá origem à primeira favela, porque as pessoas saem do cortiço e sobem o morro que ficava atrás do cortiço com os pedaços de madeira e constroem a primeira favela do Rio de Janeiro. Que é Então, a favela hoje em dia? Favela que mudou de nome e hoje quase todo mundo é comunidade. hoje é o Morro da Providência. Providência. Hoje é o Morro da Providência, exatamente. Certo. Quando a gente pensa nessa linha histórica de que a escravidão foi feita, a abolição foi feita de forma equivocada, escravos foram para os cortiços, que eram a habitação mais possível naquele momento, e que nós, brancos, e aí vou nos incluir nesse meio, né? Não a gente, não a Carla e não a Maria, mas provavelmente os nossos antepassados, de alguma forma, estavam lá sendo essa elite esbranquiçada, que decidiu que as doenças o motivo das doenças eram os negros e a pobreza que já tinha sido estabelecida por eles próprios. Quando a gente faz um paralelo com os dias atuais, Maria, em que a gente está vivendo uma pandemia, em que as favelas e as comunidades agora estão tendo um alto nível de contágio, e que a gente vai falar de desigualdade social, a gente vai falar de cotas e coisas do gênero, que não vai dar para a gente falar de novo nesse programa sobre tudo isso. Queria que você começasse a fazer um paralelo entre essas relações. Ou seja, historicamente, o que a história faz com que a nossa história presente seja do jeito que ela é. Olha, Carla, eu vou te fazer uma comparação assim que pode ser muito boa ou não. Mas eu andei relendo, né, para nossa gravação, o livro do Sidney Chalub, A Cidade Febril, que eu li na faculdade, né? Então tem muito tempo. Mas uma coisa que ele falou no livro e que me chamou muita atenção para os dias atuais foi a questão da tuberculose. No século XIX, a tuberculose ela matava muito mais do que a febre amarela e do que a cólera. Só que ela matava pobres. Ela não matava a classe burguesa do século XIX. E aí eu fiquei realmente pensando nisso. E eu pensei, não é? Estamos no meio de uma pandemia. E que relação isso tem com a nossa atualidade? Né? E aí eu deixo aberto mesmo para a gente pensar. Que relação isso tem
com a nossa forma de pensar o mundo, com o nosso governo, com a nossa democracia, porque na época a gente estava no início de uma república. A monarquia, ela aconteceu um ano depois da abolição. A abolição em 1888, a república em 1889, o Brasil estava passando por uma turbulência de mudanças políticas que interferiram no nosso cenário de uma forma brusca. E hoje a gente está numa democracia plena. No entanto, a forma como a população pobre é vista e colocada no Brasil, e essa população pobre negra, porque em maioria negra, porque medidas não foram tomadas no Brasil do século XXI ainda, de forma brusca, para que as mazelas da escravidão fossem, de fato, revertidas. E eu nem sei se tem como reverter, afinal foram anos e anos de escravidão. E anos sem amparato, né, para que isso fosse, de fato, feito. Então, eu fico pensando, né, o que o Sidney Chalub quis dizer com isso no livro, e como a gente está vivendo uma pandemia, eu acho que isso é uma reflexão muito válida, né? Nesse momento, quando a gente fica questionando essas coisas e também fazendo o telespectador de casa refletir coisas como as favelas são o resultado da nossa história. A gente vive falando de equiparação, né? O termo de que a gente várias vezes discute as questões das cotas nas universidades. E as pessoas caem no... Não precisa mais disso, já tem muito tempo, ou ainda não se resolveu. Na prática, ou já deveria ter se resolvido, ou tem uma máxima que vira e mexe, a gente ouve, mas existem negros e pretos que são advogados, que são médicos, então todos poderiam, em via de regra, conseguir. Ou então a gente cai no discurso de isso tem a ver com o mérito, e aí a gente cai para a questão da meritocracia. Quando a gente avalia que meritocracia é fácil quando você tem uma casa, um computador, a internet, aí você realmente vai ser muito mais fácil para você ter mérito para passar na prova se você teve uma coisa que chama base, não é? E todas essas questões a gente fica pautado no... Teve um momento, então, que a gente não ofereceu o que deveria oferecer para os nossos cidadãos pretos, e aí até hoje a gente tem as favelas abarrotadas. É uma coisa que precisamos pensar é que não é nada no Brasil é por acaso, nada no mundo é por acaso. Tudo tem uma justificativa histórica e vale muito a pena a gente pensar nisso. E existem coisas que realmente precisam ser debatidas, discutidas, conversadas, dialogadas e repensadas a todo momento, principalmente pelo discurso, né? Palavras e ideias mudam o mundo, né? E essa frase não é minha. Então, eu realmente acredito que a gente precisa repensar essas coisas o tempo inteiro. É muito importante. E mas lembrando que não é o nosso lugar de fala, né? Isso não é o nosso lugar de fala. É uma luta de muita gente que, por mais que a gente tente verbalizar isso e colocar, a gente não consegue falar isso na totalidade que porque a gente nem vive na pele. Né? A gente só consegue imaginar e só imaginando já é muito ruim. A gente está chegando nos minutos finais do programa de hoje, mais uma vez. É sempre muito bom conversar com você. Eu espero que o nosso telespectador de casa tenha o mesmo prazer que eu tenho de ouvir o que você me ensina de história. Eu não fui uma boa aluna em história, né? Assim, eu não tinha boas notas. Não era. É muito difícil para mim. Acho que eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Quando eu vejo você falando essas coisas, por que eu dei mole quando eu era adolescente? Mas sigamos. Com 36 anos eu venho aprendendo muitas coisas nas nossas gravações. E nesses minutos finais, hoje a gente está gravando o programa e hoje é um dia especial. É um dia de se comemorar, porque hoje, dia 20 de maio, o Enem foi adiado. Você fez um belo artigo e no seu artigo você fala que o Enem é uma forma de equiparação que também tem a ver com a questão da escravidão. Queria que você finalizasse o programa de hoje dizendo a importância do povo ter conseguido, através das milhões de plaquinhas
adia Enem, que o Enem fosse adiado. E aí a gente finaliza dizendo que o povo tem espaço e voz para conseguir fazer algumas mudanças. Fiquei muito feliz, realmente. É um dia assim que para mim foi muito importante. Adiar o Enem foi muito significativo, até porque a gente falando hoje sobre essa questão das favelas, é muito importante a gente pensar que as favelas são aglomerados de pessoas. Então, estudar em um aglomerado de pessoas não é fácil. Eu também trabalho em um pré-vestibular social, então eu acompanho as dificuldades de alunos que não têm a possibilidade de estudar com conforto, com internet, que não tem computador, ou que não tem Wi-Fi, ou que não tem conforto para... Enfim, né? São N situações. Então, adiar o Enem é uma questão de compromisso social. E eu fiquei muito feliz, realmente. Acho que isso está muito relacionado com tudo que a gente vem falando de luta pela nossa construção histórica. A gente precisa lutar para que essas reflexões que a gente vem fazendo para um Brasil mais justo sejam válidas. E eu fico muito feliz que isso realmente tenha um resultado, né? Que estudantes tenham voz, porque eu acredito mesmo em um mundo diferente. Acredito que daqui a uns anos as coisas vão realmente ser diferentes. Porque as pessoas... Através da educação. E a educação muda o mundo, né? Com certeza. Maria, muitíssimo agradecida. Foi mais uma vez um imenso prazer gravar com você, que você faz parte da minha vida, então a gente está sempre junto, mesmo que pela internet. Obrigada de verdade. Prazer é meu. Obrigada a você que ficou com a gente, que eu tenho certeza que aprendeu um pouquinho mais sobre a nossa história, como os nossos antepassados deram várias vaciladas, mas também aprendeu hoje que todo mundo junto, no seu espaço de fala ou no espaço de fala de quem te mobiliza, de quem te incomoda, não está sendo tratado da forma correta, a gente consegue mudar. Está aí o exemplo do Enem e a gente pode criar todos os exemplos que a gente quiser, usando apenas e tão somente quem nós somos. Um abraço grande e até o próximo programa. Tchau, tchau.